A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. É um prazer estar aqui novamente para trazer o pão da vida, uma edificação espiritual para nós nesse dia. E eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16 e 17. Eu vou falar sobre mãos vazias hoje. Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor com mãos vazias. Vou ler o 16 e 17. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa de pão sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que ele tiver dado. Amém? Vamos orar? Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Tremendo, graças nós te damos pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado por ser o nosso Deus e o nosso Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por mais esse dia de hoje. Obrigado pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha falar conosco neste momento, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz e queremos sentir a Tua presença, meu Pai. Sabemos que a Tua presença é real sobre as nossas vidas. Venha nos encher, nos purificar. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, as nossas fraquezas. Tende misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Fica conosco nessa hora que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, essa é a palavra que Deus trouxe no meu coração nesse dia, meus amados. Que o Senhor, Ele fala que quando nós for aparecer diante do Senhor, não podemos aparecer sem vazio, sem levar nada. E nós temos que levar ao Senhor, apresentar diante do Senhor conforme o dom da nossa mão, conforme a bênção que nós recebemos do Senhor. O Senhor, Ele nos dá tantas coisas, já fez tantas coisas por nós, e tudo que Ele faz nas nossas vidas é para que a gente venha ajudar também outras pessoas que precisam. E vamos abrir Mateus capítulo 25, versículo 15. Diz assim, vou ler a partir do 14. Porque isso aqui é a parábola dos talentos, né, que Jesus conta. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granquejou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granquejou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granquejei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granquejei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bem está, bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste.
e atemorizado, escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não plantei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que não tem será tirado. Amém? Vou ler até aqui. Então, irmãos, que palavra forte. O Senhor, Ele fala que nós não devemos nos apresentar diante dEle de mãos vazias. E aqui Ele contou essa parábola dos talentos, né? Que o homem Ele entregou talentos para os empregados deles. Para um Ele entregou 5 talentos, para outro Ele entregou 2 e para outro Ele entregou 1. Para o que Ele entregou 5, Ele ganhou outros 5. Para o que Ele entregou 2, Ele conseguiu ganhar outros 2 talentos. E para que Ele entregou 1, Ele não fez nada com aquele talento, Ele enterrou o talento. E Ele não multiplicou o que Deus tinha dado para Ele, Ele simplesmente enterrou. E eu quero falar, meus amados, que hoje nós podemos ver que há muitas pessoas que receberam talentos de Deus, que receberam dons de Deus, e muitas vezes têm enterrado seus dons. Você cantava, não canta mais, pregava, não prega mais, você era um obreiro fiel, agora não é mais, evangelizava, não evangeliza mais. Eu não sei o que é que você fazia na obra do Senhor, que hoje você não faz mais. O Senhor, Ele fala que nós não podemos apresentar diante dEle de mãos vazias. E eu quero profetizar na tua vida que hoje, aquilo que você deixou de fazer na presença do Senhor, a partir de hoje você vai voltar a fazer. Porque um dia você vai ter que prestar conta de tudo que você recebeu. E nós não podemos apresentar com as mãos vazias diante do Senhor. Porque o servo que enterrou os talentos dele, e quando o Senhor dele veio e ele entregou, o patrão mandou tirar aquele talento que ele tinha. Porque era o único talento que ele tinha, ele mandou tirar e dar para aquele outro que já tinha. Então, nós temos que multiplicar na obra do Senhor. Nós temos que nos desenvolver, nós temos que nos aprofundar, orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, evangelizar, irmãos. Nós temos que ganhar almas para Jesus. Aquele que ganha almas para Jesus, ele é sábio. Aquele que faz a obra do Senhor, ainda que seja com dificuldade, porque nunca vai ser fácil fazer a obra de Deus. É sempre com dificuldade. Nós não podemos desanimar, nós temos que prosseguir em todo o tempo. E eu quero também abrir em Lucas capítulo 12, versículo 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com pouco açoite será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, amados, se Deus entregou algo nas tuas mãos, você vai ter que prestar conta com o Senhor. Aqui está falando que a quem muito for dado, muito será pedido. Se o Senhor tem dado muito a você, Ele vai te pedir. Se Ele tem confiado em você muitas coisas, Ele vai pedir para você o que você tem feito com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Temos que continuar, irmãos, temos que prosseguir,
Nós não temos que recuar. Na Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado, ele não é digno. Ele não é digno. Nós não podemos voltar. Nós não podemos desistir. O céu é para os fortes. O céu é para os escolhidos. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ter que mostrar nossas mãos. Será que nós vamos estar com nossas mãos vazias? Como vai estar nossas mãos nesse dia? O Senhor, Ele vai pedir, cadê os talentos que eu te dei? O que você fez? O que você fez com tudo aquilo que eu te entreguei? E vamos ler também em Tiago. Tiago capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos. Versículo 17. Diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Aqui, irmãos, está falando sobre a fé e sobre as obras. Porque muita gente fala que faz a obra do Senhor, que prega, que isso, que aquilo, que louva, que é levita na casa do Senhor, que expulsa demônios, que limpa. Então, que fazem muitas coisas, irmãos. E ali, se a gente lê no versículo 15, Tiago 2,15 fala assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Então, às vezes tem pessoas, irmãos, que estão passando tantas dificuldades, e não é somente a gente orar, a gente vai ter que fazer mais por eles. Não adianta você pregar a palavra do Senhor para uma pessoa quando ela está com fome e você não matar aquela fome que ela está. Não digo a fome espiritual, mas a fome física, fome mesmo de alimento. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, porque eu nunca fui na África, eu vou falar o que os outros falaram, né? Que para você poder pregar a palavra do Senhor lá na África, primeiro você tem que dar o alimento para as pessoas. Aí depois você pode pregar, senão eles nem vão te escutar, porque primeiro você tem que matar a necessidade deles. Então é isso que está falando, que nós temos que não somente ter fé, mas nós temos que ter obras. Porque não adianta nós ter fé, falar que Deus faz isso, Deus faz aquilo, e quando é para nós mostrar com as nossas obras, nós somos negligentes. Então a fé sem obras, ela é morta. Amém? Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? E lá vamos ler também o versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então as obras que nós fazemos, ela tem que andar junto com a fé. Não somente fazer só as obras, porque tem pessoas que acham que só por eles fazerem boas obras, que eles já vão para o céu. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o próximo, isso e aquilo. Mas a única forma, irmãos, de nós chegarmos até o céu é nos aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então não vamos nos enganar. Mas nós temos também que ter as obras, porque vai ser galardão que você vai ter pelas tuas obras. Nós temos que fazer, obedecer o ID do Senhor aqui nessa terra. As obras que nós podemos fazer, irmãos, é ajudar o nosso próximo. Quantos que estão passando dificuldade e nós muitas vezes não nos importamos, não é problema nosso. O Senhor vai levantar outra pessoa para ajudar ele, para ajudar ela. Então, se o Senhor colocou você no caminho dessa pessoa, é você que Ele quer usar. Não é outra pessoa, é você. Amém? Então, não podemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Evangeliza, irmãos. Ganha almas para o Senhor. Obedece o ídio do Senhor.
E eu quero só contar rapidamente, porque o meu tempo já está indo, de um filme que eu assisti uma vez que se chama O Quarto Sábio. Essa história não é uma história verdadeira, mas ela é baseada em histórias da Bíblia. Mas não é uma coisa que aconteceu, é só um ensinamento. E fala do quarto sábio, que ele fazia, ele era o quarto rei mago que ele foi com os presentes para visitar Jesus. Só que quando ele chegou lá, ele chegou atrasado. Os outros 3 reis já tinham saído para se encontrar, para procurar Jesus. Então, ele levava pedras preciosas para dar de presente. Ele tinha 3 pedras para dar de presente para Jesus. E ele não conseguiu chegar a tempo. Todos os lugares que ele chegava, que ele conseguia chegar, eles já tinham saído. Jesus já tinha passado por ali. Eu sei que, para resumir, mas você pode assistir esse filme, é muito bonito. Para resumir, ele passou a vida dele inteira procurando Jesus e ele não conseguiu encontrar. Ele só encontrou no final da vida dele. E as pedras que ele tinha, irmãos, ele foi perdendo para salvar pessoas que ele encontrou, que estavam em dificuldade no caminho que ele passou. 3 pessoas ele salvou com essas pedras preciosas que ele tinha nas mãos. E daí, quando ele já estava velho, já quase morrendo, ele conseguiu se encontrar com Jesus. E ele começou a chorar. Ele falou assim: mas Senhor, agora que eu te encontrei, eu não tenho nada para te oferecer. Olha, nas minhas mãos está vazia. Eu não tenho mais nenhuma pedra preciosa para te dar. E Jesus falou para ele: filho, eu recebi cada um dos seus presentes. E daí ele falou: quando você ajudou aquela outra pessoa também, eu recebi todos os seus presentes. Foi para mim que você deu esses presentes. Foi a mim que você ajudou. Amém, meus amados? Então que você fique com essa palavra hoje. Não vamos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias, mas vamos fazer o ID do Senhor, vamos obedecer ao Senhor em todo o tempo. Vamos guardar aquilo que o Senhor nos deu, mas não somente guardar e enterrar, mas vamos multiplicar, como aqueles servos que eles receberam 5 talentos e ele fez multiplicar mais 5. O outro que recebeu 2 fez multiplicar mais 2. Então não enterre aquilo que Deus te deu. Ganhe almas para o Senhor. Ajude o teu próximo. Ama o seu próximo. É isso que o Senhor nos manda fazer o tempo todo. E um dia nós vamos nos apresentar diante dele. E tudo aquilo que você fez, as boas obras, com a fé, o Senhor ele recebe como cheiro suave as narinas dele. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra nesse dia de hoje. A paz do Senhor. Aqui quem fala é a missionária Zana.